Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero trazer hoje aqui para o canal Explicando a Nova Aliança uma mensagem muito interessante. Eu já comentei em algumas mensagens sobre a questão da alimentação, né? Quando a gente come fisicamente e a gente vai até o pé para buscar ali o alimento, a gente está comendo de algo que está rico em nutrientes, em vitaminas, né? Se a gente pudesse ver o- o- os nutrientes, né, subindo pela árvore, indo até o fruto, seria maravilhoso, né? Então, assim, quando a gente come direto do pé, a gente está se alimentando muito melhor. E aí eu comentei já que assim também é aquele que busca em espírito, né, o Criador. Ele entende que essa palavra que o Salvador disse lá para a mulher samaritana, que estava chegando a hora que os verdadeiros iriam adorar em espírito e em verdade. E eu sempre comento que ali quando ele fala estava chegando a hora é porque a nova aliança estava chegando, né? O momento que o Pai iria se relacionar com o ser humano. É uma pena que o sistema religioso, né, como um todo, eles colocam na mente das pessoas que ali já era a nova aliança. Então as pessoas não entendem o que é adorar em espírito de verdade e acham que é ir pro templo, bater palma, cantar. Adorar soa como cantar, né? As pessoas foram ensinadas que adorar é isso. Não, mas adorar é se relacionar com o Pai. Porque o Espírito Santo dele, quando é derramado, logo depois desse episódio com a mulher samaritana em João 4, logo depois, esse Espírito Santo é derramado sobre as pessoas e as pessoas começam a vender o que têm, porque o Espírito Santo do Pai, ele gera nos seus filhos um sentimento de doação, um sentimento de perdão, porque Paulo, quando ele tenta, acredito que com a sua própria mente ali, falha, né, tentando compreender o reino do Pai, ele escreve em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito, e lá ele está falando como que aquele que é nascido do Espírito, ele passa a agir. Ele passa a agir, como ele fala lá, o fruto da paz. Como é que você pode dizer que você é uma pessoa que tem o fruto da paz? É quando você, aonde você está, você provoca a paz. Você não cria situações para guerras, para situações para brigas. E aí o ambiente vai se tornando um ambiente de paz. Então a paz, a longanimidade, a mansidão, domínio próprio, tudo isso nós vamos gerando no nosso ambiente por intermédio do Espírito Santo do Pai quando o ouvimos. Por isso que é filho nascido do Espírito. Passamos agora a ter um Pai. Então, isso é nova aliança. É você se relacionar com o Espírito Santo do Criador, porque essa intimidade, antes da vinda do Espírito Santo, poucas pessoas tinham. Eram só os ungidos, as pessoas que o Pai deixava eles terem uma relação com ele, mas não era uma relação tão profunda como é hoje. Eles tinham uma percepção, inclusive na parábola dos talentos, Salvador fala sobre isso. Dava um talento para um, dois para outro, três para outro, conforme a capacidade de cada um. É uma pena que essa parábola do talento virou agora uma parábola para as pessoas serem usadas na mão dos líderes religiosos para cantar, para pregar, no culto, achando que estão usando o seu dom para Deus, não estão enterrando o talento, quando na verdade não. O Salvador falava do Espírito Santo dele que foi dado para algumas pessoas na velha aliança para tomar conta da noiva. Mas esses homens não usaram bem o Espírito Santo dele e por isso o Salvador veio prestar conta com eles ali. O próprio Pai, né, no Salvador, Emanuel, o Pai conosco, o Pai estava no Salvador prestando conta com aqueles homens que desperdiçaram os talentos. Bastava ver como Israel estava, toda prostituída. Olha a mulher samaritana com 5 maridos. É uma pena que homens mentirosos falam que esses maridos eram homens físicos, quando na verdade ali está falando literalmente de deuses que ela adorava nos montes, como ela mesma fala no contexto, né, que buscava nos montes, buscava através ali em Jerusalém também, que estava toda corrompida na vinda do Salvador. Já falei aqui sobre Ezequiel 7, Ezequiel 8, que mostrava Jerusalém toda corrompida. Em Atos 7 ali, Estevão fala de Israel que se corrompeu, que voltou a adorar os deuses do Egito, né? Não suportou ficar no deserto com apenas um pai, né? Começaram a voltar atrás nas suas idolatrias. Leia Atos 7 que você vai ver ali Estevão falando claramente, né, sobre essas questões. Então, assim, essa questão
de se alimentar espiritualmente do Pai, de buscar a Ele em espírito, que o Salvador falou, é muito interessante porque nos remete a algo muito profundo também, que é a questão da alimentação física. Eu não gravei esses dias porque eu tive um pequeno problema de saúde e eu percebi que esse pequeno problema de saúde está inteiramente ligado à minha má alimentação. E aí, no meio das dores e tudo mais, eu comecei a meditar. Por que que espiritualmente eu cheguei à conclusão de que devemos buscar apenas o Altíssimo e não mais buscar por intermédio dos homens, porque os homens perderam a sua mordomia de acordo com a parábola de Lucas 16, aqueles que detinham o poder da noiva, eles perderam a sua mordomia. Ah, mas quem são esses que estão nos templos pregando, dizendo que estão falando pelo Criador? São homens que estão vivendo da herança, conforme o Salvador falou na parábola do mordomo. Vocês vão viver da herança, na parábola também da vinha, em Marcos 12, né? Vocês vão matar o filho, vão querer lucrar, tanto é que você vê que nenhum desses que estão aí nos templos pregando fazem de graça. Então eles não estão seguindo o Criador, porque o Criador ensinou a não levar alforjes. Não levem alforjes ao levar a mensagem, Mateus 10. Mas esses levam, então esses estão do lado do Salvador, obedientes a ele, ou estão do lado dos lavradores maus, que iriam matar o justo para viver da herança? Será que esses não estão vivendo? É só pensar um pouco, né? Agora eu te falo, no mundo espiritual, quando a gente chega nessa conclusão de que a Bíblia, como eu venho falando, está dividida em lugar errado, a velha aliança, para as pessoas continuarem praticando obras da lei, ali indo para templos, tendo sacerdotes, líderes sobre si, né? Pastores, pessoas que vão agora dizer o caminho que elas devem andar, como se o Salvador já não tivesse vindo. Ele disse: eu sou o caminho. A mensagem dele é clara. Faça para o próximo o que você não quer para você, que você encontrou a salvação. Só que os líderes religiosos insistem em tentar vender o sacrifício até hoje. É o sacrifício que vai tornar você puro diante do Pai. É o que eles falavam também para o povo de Israel quando levavam lá o animal. Como eles não podem mais vender o animal, então agora eles vendem o filho. Não é com o filho que eles vivem da herança? Não é dele que eles falaram que ia matar para viver da herança? A herança é o quê? É a mensagem do Pai. Se você não sabe do que eu estou falando, é novo no canal, leia Marcos 12, a parábola da vinha, para você ver lá os lavradores maus que o pai chamou para cuidar da noiva. E aí vieram servos para pegar o que era do pai e eles matavam. Os servos eram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Quando vem o filho, eles disseram que iria matá-lo para viver da herança. Isso o Salvador denunciou muito antes de eles pensarem em matá-lo, e aí de fato mataram. E aí o Salvador vem, cumpre sua promessa que ele fez, que não ficaria pedra sobre pedra do templo, quando ele fala em Mateus 24, tudo seria destruído, derrubado, haveria muito sofrimento porque eles não creram na mensagem. E nós vemos que realmente no ano 70, isso aconteceu quando Roma entrou em Israel, saqueou tudo, destruiu tudo, matou, foi sanguinária essa entrada lá e não ficou pedra sobre pedra. Mas os mercadores da fé não conseguiram ficar sem vender o cordeiro, sem o templo, levantaram de novo o templo de pedra, e aí, através desses, outros que têm também como Deus o seu próprio ventre, começaram a também levantar seus templos e hoje estão muito bem. A herança está dando muito dinheiro, porque o Salvador mandou derrubar os templos, mas eles levantaram de novo. Por que ele mandou derrubar? Porque nós somos a sua casa de oração. O Espírito Santo dele agora não habita mais nos sacerdotes, não habita mais naquelas pessoas que antes eram escolhidas, ungidos. Não, agora ele habita em todo aquele que crê. Quem crer e for batizado, esse se salva. E esse ser batizado, esses mercadores da fé, eles dizem que é na água da igreja, para você poder ficar lá pagando dízimo naquela igreja, né, sendo fiel a ela, quando na verdade é ser batizado no Espírito Santo. Porque João disse que o Salvador, o batismo dele era do Espírito. Tanto é que ele fala para os líderes: cuidado, esse é o batismo que vocês devem temer. Aí vocês veem que eles levantaram com mais glória o batismo na água do que o próprio batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito eles falam que não, para você receber, né? Você tem que ser muito fiel na igreja, não pode faltar, tem que ser uma pessoa, né, que leva à risca todo
o sistema religioso tem o culto da busca do Espírito Santo, eles dificultam para as pessoas não entenderem que para receber o Espírito Santo é só você aceitar que quando você abandona os padrastos, porque pai, padre, pastor, tudo isso vem de pai. O pai de santo ainda é mais claro, né? Mas padre, pai, papa, tudo isso vem de pai. São padrastos que as pessoas ainda têm para tentar se chegar ao Criador, sendo que o Criador se manifestou em carne para falar com as pessoas, para falar nos seus ouvidos físicos, já que no entendimento elas não o ouviam. Ele veio falar diretamente para elas: se vocês creem, eu habitarei em vocês, eu serei o pai de vocês. E lá em João 14, o Salvador fala, né? Não vos deixarei órfão, eu virei a vós, eu virei a vós. Ele veio, e hoje ele está presente em todo aquele que crê. Quando buscamos a ele diretamente, em espírito, não buscamos mais em homens, é como se estivéssemos pegando o fruto no pé. E eu já usei esse exemplo aqui no canal. Quando você vai num pé de manga e você retira a manga lá do pé, você está tirando a manga totalmente energizada ainda. Porque se a gente pudesse ver os nutrientes, as vitaminas subindo pela madeira, pelo tronco da árvore até chegar no fruto, seria maravilhoso a gente poder comer e ver saindo dela ainda os seus nutrientes. Mas a gente não tem essa espiritualidade ainda tão plena, né, para poder ver. Eu já consigo perceber, porque quando a gente já entende um pouco assim, parece que a gente quase vê, sabe? Assim, já a energia subindo pela árvore. Então, quando a gente come ali, imagina o quanto que esse fruto ele nos nutre muito mais do que aquele que a gente pega na quitanda. Mas mesmo assim, esse que está lá na quitanda sendo comercializado, que é a mesma coisa que o sistema religioso faz com os frutos das pessoas. Eles comercializam nos templos, é a mesma coisa. Quando a gente pega um fruto lá na quitanda, mesmo ele já perdendo muito a sua energia, tanto é que se você deixar ali na banca por um dia ou mais, ele já apodrece. Porque você desconectou da árvore, então ele perde todas as suas vitaminas. É assim uma pessoa que está desconectada do corpo. Quando nós não estamos conectados no corpo do Salvador, a gente perde as vitaminas do Pai, os nutrientes, não ouvimos a sua voz. Mas se estivermos conectados à videira, como fala em João 15, recebemos todos os nutrientes que precisa para podermos ser pessoas melhores, mais justas, mais honestas, mais transparentes, pessoas retas diante do Pai, que emanam o seu cheiro, que emanam a sua luz. Essa parte da alimentação, ela falou muito comigo nesses dias porque eu fiquei doente. Até por isso que eu não gravei. E eu percebi no meio das dores que eu entendi que espiritualmente eu não deveria mais buscar em homens, porque eles estavam me dando alimento industrializados, preparados. Não é aquele alimento puro, que simplesmente, se eles pegassem o livro Bíblia que contém a palavra do Pai, é um 0,00000. Tanto é que o próprio João fala que se fosse escrever tudo que o Salvador fez, todas as suas palavras, não caberia nos livros que existem. Então a palavra do Pai, como ele é o verbo, não tem como mensurar. O livro Bíblia é realmente um fragmento muito pequenininho do que é a palavra do Pai. Mesmo assim, ele é poderoso, né? Ele é uma bomba. Explode mesmo a cabeça das pessoas. É uma pena que muitos, por não compreender, porque pegaram esse livro e jogaram na mão das pessoas, as pessoas estão, ao invés de nascendo do Espírito, estão nascendo da carne ao ler esse livro, né? Começam a praticar rituais, começam a se tornar judeus, né? Porque agora tem templo, tem sacerdote, o sacrifício eles vão para o templo lá para colocar a culpa em cima do cordeiro. As pessoas não percebem, mas continua tudo do mesmo jeito. E os outros povos agora, por isso que a contaminação saiu de Israel, né? Que está escrito isso, os outros povos agora praticam aquilo que Israel praticava e não agradava ao Criador. O próprio Pai, quando esteve aqui, o Emmanuel, né, o Pai conosco, falando pela boca do Filho, ele sempre deixou claro que o nosso perdão está ligado em nós perdoarmos o nosso próximo. Naquela parábola do credor incompassivo, você vê que ele perdoa o rapaz, mas você vê que esse perdão estava atrelado em o rapaz continuar perdoando o próximo. Quando ele não perdoa, ele tem que voltar e pagar tudo que ele devia. Então, o nosso perdão, nós não recebemos ele de outra forma, a não ser perdoando, a não ser amando, a não ser dividindo. E é isso que o Espírito Santo, aquele que recebe o Espírito Santo, que tem o Altíssimo como seu Pai, age.
Ela não quer multiplicar, ela não quer somar e ter mais, ela quer dividir, ela quer perdoar. É até incompreensível para muitas pessoas, mas é assim. O reino do Pai é isso, porque nós somos falhos, nós pecamos. O Salvador vem e nos perdoa. Não tem como a gente permanecer perdoado. Temos que, de alguma forma, fazer algo para ser o tempo todo equilibrado diante do Pai. Agora, o Salvador, essa história de ele ter vindo e perdoado a humanidade, isso é o que a religião fala, para a gente poder se sentir perdoado e não fazer como Zaqueu. Porque Zaqueu se sentia perdoado quando ele estava lá sacrificando, entregando os animais no templo. Até que ele, quando encontra com o verbo da vida, porque ele encontrou com o verbo que falava no seu entendimento, só que ele não ouvia, mas pessoalmente. O próprio Salvador ali em pé na frente dele, o verbo encarnado, falando com ele. Zaqueu, você não me ouve no seu entendimento, mas eu estou aqui para falar com você. Nada desse sacrifício que você faz vale a pena. A dívida diante do Criador sua está enorme. Aí ele fala, vai lá e começa a se consertar com as pessoas e você vai ver a sua dívida sumir. Não tem esse diálogo lá. Mas veja se não é isso. Zaqueu parou de sacrificar e saiu se consertando com todo mundo, porque isso é o que o Pai quer da humanidade. Se isso acontecesse, haveria salvação hoje para a humanidade, como houve salvação para Zaqueu. Você está entendendo? Mas voltando à parte dos alimentos, para finalizar essa mensagem, eu vou gravar depois uma parte 2, porque é um assunto bem interessante. No meio das dores que eu estava sentindo, eu falei, por que no mundo físico eu continuo me alimentando de alimentos podres, industrializados pelos homens? O Criador deixou na natureza os legumes, as frutas, as verduras, para a gente poder comer, para a gente poder se alimentar. Mas a gente insiste em comer salgadinhos, bolachas, refrigerantes, coisas que nos fazem mal. Esse pão hoje que é vendido de trigo faz um mal para o nosso corpo que é incrivelmente como que faz mal. O açúcar que a gente coloca nas nossas bebidas, né? Nas coisas que a gente prepara, faz um mal danado. Mas por quê? Porque a gente gostou do docinho desses alimentos. A gente gostou, assim como o povo gostou da mensagem da religião que é doce, que fala que você vai vencer, que Deus é contigo. Será que Ele é? Se você é uma pessoa que fofoca, que tem inveja, que tem rancor, Ele é contigo? Tem certeza? Porque o Espírito Santo do Pai, Paulo fala que Ele é amoroso, bondoso, longânimo. Ele gera em você autocontrole. Ele gera em você paz, porque você começa a agir de uma forma diferente e a paz ela começa a tomar conta do seu ambiente. Ou seja, você começa a transformar um deserto em uma terra frutífera, sem ninguém ver. É tremendo isso. No meio das dores eu cheguei na conclusão que assim no espiritual como na carne, assim na terra como no céu, né, como foi falado para Pedro, é a mesma coisa. Se você para de comer de alimentos industrializados espiritualmente, que são palavras fermentadas, que nos afastam do Criador, por que a gente, no corpo, a gente continua comendo coisas industrializadas, que fazem mal para o nosso corpo? Será que não vale a pena? Eu pus um propósito comigo de começar a me alimentar melhor. Não é fácil, mas eu pus esse propósito, porque eu percebi que as dores que eu estava sentindo era um corpo que estava reclamando por eu estar jogando um monte de lixo para ele digerir. Assim como espiritualmente, quando a gente fica comendo esses lixos que é falado nos templos religiosos, a gente se desconecta do Pai. Ele não tem compromisso com a gente, porque nós estamos cheios de amantes que estão nos ludibriando, que estão se relacionando com a gente. É aquele pão doce da padaria que é uma delícia. Mas quando a gente resolve comer de fato pão asmo, esse pão pode não ser tão gostoso, mas é aquele que nutre o corpo espiritual e físico também. Entenda que eu estou falando da mesma coisa. Quando a gente para de comer alimentos industrializados e começa a comer comidas mais saudáveis, que vêm direto do pé, que vêm direto da terra, nós estamos comendo diretamente do Pai. Agora, quando a gente começa a comer esses alimentos industrializados, vai vir a dor, vai vir o sofrimento. É o mesmo que está acontecendo
espiritualmente. Por que o mundo está cheio de grades, cheios de leis, de policiais? Por que está acontecendo tantas tragédias? Por que está acontecendo tantos adultérios, tantas mortes, tantos subornos? As pessoas estão desenfreadas pelo dinheiro. Por quê? Por que você acha? Porque estão comendo comidas industrializadas que estão fazendo mal. E elas não estão gerando os frutos do espírito, mas frutos da carne. Do mesmo jeito que nós, quando comemos comida ruim, estamos gerando doenças na carne. Quando comemos comida espiritual ruim, estamos gerando doenças espirituais no mundo espiritual. Desunião entre o corpo começa a sofrer. As pessoas começam a se desligar umas das outras. É como um membro amputado, porque você comeu tanto açúcar que deu diabetes. As pessoas estão se afastando, as pessoas estão morrendo de câncer. O que é um câncer? O câncer é uma célula do seu corpo que resolve não caminhar junto com as outras, ela resolve seguir sua própria vida, e não é assim que o mundo está. O câncer é a principal doença para mostrar como a humanidade está. Distante do Criador, a gente só vai de mal a pior. Eu espero que essa mensagem fale ao seu entendimento. Que você, se você chegou na conclusão de que buscar o Pai em Espírito é a melhor coisa da sua vida, comece a pensar também sobre a sua alimentação, porque as duas estão totalmente interligadas. Num outro vídeo eu vou falar sobre o meu aniversário, que é hoje. Eu recebi uma ligação da minha mãe que me deixou muito feliz. Pude conversar com ela e falar algumas coisas que eu acredito que devagarzinho vai surtindo efeito. Mas o principal de tudo foi receber o carinho dela nesse dia tão maravilhoso. E eu vou contar para vocês algumas coisas nessa mensagem que eu tenho certeza que vai emocionar a muitos. Que o Eterno abençoe a todos.